Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de outubro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, a situação do Donald Trump nos Estados Unidos não para de piorar e coincide com dois movimentos antagônicos. Um de distrair a atenção do público americano com ameaças à Venezuela, ameaças inclusive militares, e, ao mesmo tempo, tentativas de apaziguamento da situação com o Lula, por exemplo, na mesma região. Com isso, o Trump tenta passar algum recado de que ele não é radical, que onde dá para conversar, conversa, onde não dá, ele usa a força. Mas o fato é que a situação dele não para de piorar, a situação política. Todas as pesquisas dão progressiva queda de popularidade do Trump nos Estados Unidos, cada vez maior. A inflação está disparando, a economia está parando, o país está no que eles chamam de shutdown, não consegue aprovar o orçamento de 2026 e, além de tudo isso, no próximo sábado haverá a nova edição das manifestações No Kings, ou seja, sem reis. O que significa essa manifestação? É uma manifestação escancaradamente contra o Trump, que, segundo as expectativas e a mídia estadunidense, deve reunir milhões de pessoas nas ruas dos Estados Unidos, Nova York, São Francisco, por todos os Estados Unidos, principalmente na parte mais cosmopolita do país, né, a parte mais evoluída. O Trump está mais forte no sul e mais debilitado nas regiões norte e nordeste dos Estados Unidos. E o fato é que as pesquisas mostram que a grande maioria da população quer vê-lo pelas costas. Além de tudo isso, a Organização dos Estados Americanos, através do seu Comitê Interamericano de Direitos Humanos, está atacando o Trump com muita força, dizendo que ele está cerceando a liberdade de expressão no país, e essas manifestações, com o tamanho que devem assumir no próximo sábado, segundo também muitos analistas, têm possibilidade de arrancar o Trump da presidência via uma debacle nas eleições de 3 de novembro, que são as midterms, onde o Trump vai colocar a Câmara e o Senado à prova para ser novamente recomposta essas duas casas, para serem novamente recompostas essas duas casas nessa eleição de 3 de novembro. O que se espera é uma fragorosa derrota eleitoral do Donald Trump, que vai diminuir dramaticamente o seu poder. E aí a questão do termo No King, sem reis, porque essa manifestação vai às ruas para dizer para o povo dos Estados Unidos que o poder que foi dado a Trump na eleição de 2024 foi muito grande. Então, sem reis é sem governantes com poder absoluto que controla a Câmara e o Senado. Essas manifestações visam especialmente a eleição de 3 de novembro. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. We begin tonight with the second No Kings protest this year that will be held across the country, including here in West Michigan on Saturday. 13 on your side's Nick Nelson spoke with some of the local organizers. And Nick, while there have been some tense situations recently in Chicago and Portland, they're expecting the demonstrations here to be peaceful. Yeah, Juliet, thousands of demonstrations are planned all over the country on Saturday, and organizers in Grand Rapids and Muskegon say they want those protests to focus on the issues that matter to them. The No Kings movement began with a nationwide protest back in June, where demonstrators spoke out against the administration of President Donald Trump. Os protestos foram batizados de No Kings Day, ou em português,
Dia Sem Reis, em uma crítica direta à postura de Donald Trump. Em Los Angeles, cidade onde começou a onda de manifestações na última semana, policiais avançaram contra os manifestantes com cavalos e atiraram bombas de gás. Na capital, Washington, os protestos coincidiram com a realização de um desfile militar para celebrar os 250 anos do Exército, com Trump na plateia. Organizadores dos protestos afirmaram que mais de 5 milhões de pessoas se manifestaram em 2.100 cidades dos Estados Unidos. No Hora 1, a expectativa é que a reunião entre Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio aconteça hoje por volta das 14h na Casa Branca. Além de dar andamento ao primeiro contato que aconteceu na ligação entre Lula e Trump, o Itamaraty Kovalik acredita que essa vai ser a oportunidade de colocar na mesa os termos da negociação sobre o tarifaço aos produtos brasileiros. Além disso, a expectativa é que na viagem a Washington, o chanceler brasileiro reforce o pedido do presidente Lula para que o governo americano retire as sanções impostas a autoridades. Um ponto que vem ressurgindo no debate pelo lado americano é o interesse na questão dos minerais críticos ou terras raras. Enquanto isso, o Trump deixa a América Latina em estado de alerta máximo, com a maior mobilização de tropas na América Latina em 30 anos. O governo de Donald Trump gera um alerta regional entre potências e na ONU sobre essa eventual operação militar na Venezuela. Os dados obtidos pelo portal UOL a partir de documentos que embasaram declarações das Nações Unidas nos últimos dias revelam a preocupação de que uma intervenção esteja prestes a ocorrer e demonstram o risco de uma desestabilização regional. O cenário é descrito por embaixadores como de um estado de alerta máximo. Os Estados Unidos, porém, têm problemas mais urgentes para se preocupar. Eles seguem shutdown, enquanto Trump busca mediar crises pelo mundo e, ao mesmo tempo, impor força. Ou seja, ele abriu várias frentes de batalha sem nem estar conseguindo aprovar o orçamento da União para o ano que vem. O Celso Amorim diz que é inconcebível o ataque ou ação secreta para derrubar um governo na cara dura, porque no passado os Estados Unidos faziam isso dissimuladamente, como foi em 1964. Eles negavam até a morte que pretendiam derrubar o governo Jango Goulart e implantar uma ditadura militar no Brasil. Agora é na cara dura mesmo. O assessor de assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim, afirmou que é inconcebível um ataque militar contra a Venezuela. Inconcebível mas se tratando de Donald Trump, ele está fora de si, né? Ele se mostra muitas vezes fora de si. Porém, quem está reagindo contra ele é o povo americano. Veja que em todas as pesquisas, não há uma pesquisa de opinião, na verdade, agregadores de pesquisas de opinião que somam todas as pesquisas e dividem pela quantidade total de manifestantes nessas manifestações e dão uma média, esses agregadores mostram que não para de cair a popularidade de Trump nos Estados Unidos. As pesquisas também mostram muitos dos eleitores de Trump tremendamente arrependidos, muitos deles estão se dando muito mal porque o voto no Trump acabou gerando políticas públicas que estão afundando muitos norte-americanos, e essas manifestações no King estão planejadas neste sábado e vai ser algo gigantesco. Para que você tenha uma ideia, da última vez essas manifestações dos Estados Unidos inteiro reuniram 5 milhões de pessoas, agora prometem ser muito maiores. Você veja aqui o que saber sobre os protestos do Dia Sem Reis no sábado. Dia Sem Reis como eu expliquei, a questão do Donald Trump ter muito poder, uma insensatez do eleitorado, a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil. Muitos ficaram dizendo aí, principalmente nas universidades, as pessoas de maior gabarito intelectual dizem como
o Brasil pôde eleger alguém como Bolsonaro. Ora, os americanos elegeram alguém como Trump, né, que é quem ensinou para o Bolsonaro tudo o que ele sabe em termos de loucura. O primeiro dia sem reis foi a maior mobilização de protesto em um único dia desde que Trump assumiu o poder. 4 meses atrás, milhões de americanos realizaram manifestações nos Estados Unidos contra ele. Agora, você tem aqui algo que se pretende muito maior. Uma lista de protestos dos Kings contra Trump em 18 de outubro. Veja só. Milhões de americanos compareceram aos protestos No Kings em centenas de cidades em 14 de junho, enquanto um desfile militar em Washington, com o Trump vendo, ouvia o barulho da manifestação. Agora, você vê, são 50 capitais. Birmingham, Alabama, Fairbanks, Alaska, Indianópolis, Indiana, Boston, Massachusetts, Las Vegas, Nevada, 50 capitais. O que é 50? 501. Significa 50 protestos em 50 estados, um movimento só. Ou seja, não vai ser espalhado por cidadezinhas. Da outra vez foram 5 milhões em pequenas cidades. Eles querem agora concentrar milhões de pessoas em 50 cidades. Na verdade, há 2.500 eventos programados. É impressionante o número. 2.500 eventos estão programados para acontecer no sábado em todos os 50 estados. Então, vai ser algo gigantesco que vai parar os Estados Unidos, porque na última vez o Trump mandou a polícia bater nos manifestantes, enquanto cobra liberdade de expressão no Brasil. Muito bem, os protestos marcados para o sábado vão ocorrer sob maior tensão. A edição anterior das manifestações No Kings reuniu 5 milhões de pessoas e Trump agora aumenta a temperatura. A vida no país mudou em velocidade vertiginosa em 9 meses. Milhões de americanos vão às ruas no segundo protesto, No Kings, segundo a Folha de São Paulo, marcado para sábado. O primeiro No Kings com adesão de dezenas de países em junho foi talvez a maior manifestação num dia só na história dos Estados Unidos, com mais de 5 milhões de participantes. Nos 4 meses, é coisa que a gente aqui no Brasil não pode nem sonhar, não é? Nós reunimos aí nas manifestações de esquerda, que foram muito grandes em 21 de outubro, 300 mil pessoas. Nós estamos falando de 5 milhões de pessoas num dia só indo à rua. Mas também o sofrimento deles é maior. A gente está sendo governado pelo Lula e eles pelo Trump. O povo lá, a quantidade de favelas, de gente morando na rua, você tropeça na população de rua nos Estados Unidos, os vídeos que eu já mostrei aqui, não é? Cracolândia se espalhando por toda parte, ou seja, há um caos nos Estados Unidos que o voto errado provocou, né? Que é algo que deve servir de exemplo para o Brasil. Você vê aqui o mapa, Estados Unidos coberto de pontos onde haverá manifestações, e tem gente falando em 20 milhões de pessoas na rua, que seria quase 10%, 10% não, seria uns 15%, uns 7% da população dos Estados Unidos indo para a rua. Isso é algo impressionante, né? Aqui no Brasil nós estaríamos falando de 30 milhões de pessoas na rua num único dia. O que saber sobre os protestos No Kings em Nova Jersey no sábado? Pelo menos 50 cidades estão planejando esses atos e o protesto contra 100 reis vai se espalhar pelos Estados Unidos, mesmo com Trump intensificando ataques. Ele deve colocar a polícia para atacar os manifestantes, jogar bomba de gás para impedir a manifestação. É nisso que se transformou os Estados Unidos. Então, essas manifestações e tudo que está acontecendo, deveria ser melhor mostrado para os brasileiros, sobretudo para os bolsonaristas, que acham que vão se dar bem se trouxer aquele psicopata de volta para o poder. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.